Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é César e eu quero agradecer o Luizinho pelo convite. Ele me convidou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse vídeo. Eu fico sempre feliz com oportunidades como essa. Bom, eu vou procurar ser breve, pediu que o vídeo fosse curto. Primeiro lugar, né? O assunto que ele me deu para falar nesse vídeo é perdão disponível. Assim que ele me disse isso, já me veio à mente algo que estava maturando no meu coração, nas minhas leituras diárias, na minha meditação a respeito da palavra de Deus. E eu quero falar com vocês a respeito de um conceito chamado pecado original. Quando a gente fala de perdão, normalmente a gente pensa em pecado, né? Porque se perdoa uma ofensa, ou sendo mais humilde, né? Quanto mais melhor. Quando nós pensamos em perdão, nós lembramos das nossas ofensas e do perdão de Deus sobre nós. Pecado original é um conceito que remete ao pecado de Adão e Eva. Você procurar isso no Google, no YouTube, você vai encontrar várias pessoas falando sobre isso e o conceito teológico. Eu não quero me prender nas questões teológicas. O pecado original é o pecado de Adão e Eva. O primeiro pecado. E é original não porque ele é o contrário de falso, mas é original porque ele é a origem de todos. O pecado original é aquele pecado que foi cometido quando Deus disse em Gênesis 2, no verso 16, que o homem ele podia comer livremente de qualquer fruta que tivesse naquele jardim, da fruta de qualquer árvore, menos do conhecimento do bem e do mal. E eu poderia tecer várias teorias, dizer que Deus queria que nós não conhecêssemos, que nós não comêssemos da árvore do conhecimento, que nós não tivéssemos conhecimento. A verdade é que o ser humano não estava pronto para ter diante dos seus olhos o bem e o mal. Ele não estava pronto para escolher. Ele não tinha condições de escolher. Ele não tem condições de escolher. E ele se manteve distante daquela árvore até que ele foi tentado por um argumento que para nós é muito comum. Porque quando a serpente, em Gênesis 3, verso 4, disse assim que eles não morreriam se eles comessem, mas que eles seriam parecidos com Deus porque eles conheceriam o bem e o mal, a serpente evocou no coração de Eva e depois, obviamente, no coração de Adão, que não é um inocente, assim como todas as vezes isso invoca no nosso coração uma autossuficiência. Você pode decidir, você pode dar conta da sua vida sem problemas. Aliás, você não precisa depender de ninguém. Você pode ser igual a Deus. Você tem condições de entender tudo. Você pode. Esse daí é o pensamento que permeia. A verdade é que nós somos como crianças, não só nesse momento da humanidade de Adão, mas até hoje nós somos como crianças que não temos muita dimensão das leis da física, né? A gente acha que se cair do penhasco a gente voa, que aquilo não machuca, né? A gente não tem condição de decidir as coisas. Naquele momento nós não tínhamos, ainda não temos. Muitos anos depois da queda, muitos anos depois de Adão e Eva terem comido desse fruto do conhecimento do bem e do mal e terem trazido morte, eles realmente não morreram naquele momento. Eles realmente conheceram o bem e o mal. A meia-verdade, a perigosa meia-verdade da serpente, convenceu eles e eles trouxeram morte a todos nós. Tanto é que em 1 Coríntios 15, 22 está escrito assim: assim como todos morremos em Adão. É o comecinho. Graças a Deus a sequência é: todos que são de Cristo receberão nova vida. Em Cristo, no exemplo de Cristo, na submissão de Cristo ao Deus Pai, na submissão de Cristo, na obediência, quando ele se alimenta de fazer a obra de Deus, quando ele repete que o que ele diz não diz de si mesmo, mas diz daquele que o enviou, na vida obediente de Cristo está a resposta para a nossa vida. Uma coisa da qual eu me convenci, não tenho vergonha nenhuma de dizer, em Cristo, na minha consciência, é de que eu sei que eu não sou capaz. Eu já fiz várias reflexões sobre a minha vida. E nós, como seres humanos, acredito que você também, nós tomamos várias decisões baseadas no nosso próprio conhecimento. Nós confiamos muitas vezes naquilo que nós sabemos, na nossa capacidade de decidir, de liderar, de avançar. E todas as vezes que nós desconsideramos a palavra de Deus, aquilo que ele nos ensinou, a nossa decisão foi a pior possível e resultou em consequências que todos nós temos na nossa mente e no nosso coração como cicatrizes da vida sem Deus, ou mesmo com Deus, da vida ignorando a Deus.
E esse é um convite que eu faço. Faça essa reflexão. Pense nas decisões que você tomou na vida e que você ignorou a possibilidade de obedecer, porque obedecer a Deus naquele momento seria muito mais sofrido, porque obedecer a Deus naquele momento seria mais doloroso e no final a dor teve outro patamar. A resposta para isso, o perdão disponível para o pecado original é o Cristo. A vida em Cristo. Como está escrito em todo o Evangelho e nos escritos dos apóstolos, aquilo que nós fazemos hoje nós fazemos cativos. Aquilo, a nossa vontade, hoje nós não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a única condição que nós temos de nos libertar, não só do hábito do pecado original, mas da consequência do pecado original. Talvez você ainda insista em viver a vida do jeito que você quer, baseado nas suas faculdades mentais, na sua capacidade de raciocinar, no seu QI, na sua velocidade de tomar decisões, enfim. O que eu estou querendo dizer para você é que tudo isso que você tem de intelecto pode ser muito bom quando é colocado cativo, quando todo o seu pensamento é cativo a Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. E para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios 15, 45, que diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, mas o último Adão, e aqui ele se refere a Cristo, espírito vivificante. É isso que eu desejo para você em nome de Jesus, que o Espírito do Cristo, através do seu Espírito Santo, vivifique o seu coração, o seu entendimento e a sua capacidade de tomar decisões. Em nome de Jesus, um abraço, fique com Deus. Amém.